Afinal de contas, o que está faltando para Jesus voltar? Meus amigos, desde já eu quero agradecer o carinho de todos vocês que são fiéis a esse canal, vocês que estão sempre aqui, vocês que já recebem notificação, já vai dando like. Tem gente que nem assiste o vídeo na hora, mas já passa aqui, deixa o like, marca para assistir mais tarde, compartilha com os amigos porque confiam no meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês, tá? Então você agora que já conhece o meu trabalho, que já está aqui há um tempo, já deixa o seu like aí já no início do vídeo, tá? Mas se você está chegando agora, você não me conhece, quem é esse Rastafari aí, com a camisa do Thundercat, não sabe quem eu sou, não tem problema nenhum. Você pode assistir ao vídeo inteiro primeiro para depois você dar seu like ou seu dislike. Mas é muito importante que você avalie o vídeo, tá? Seja com like, seja com dislike e deixar o comentário. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário. O importante é a sua participação. Também é muito importante que vocês verifiquem se o sino de notificação de vocês está ativado. Caso contrário, o YouTube não vai enviar os meus vídeos para vocês. Meus amigos, essa é uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente, né? E muita gente fala nos comentários, pergunta o que está faltando para Jesus voltar. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode determinar que falta determinada coisa ou que determinada coisa está faltando. Até porque certeza de alguma coisa somente o Pai tem. Jesus, quando esteve aqui na Terra encarnado como homem, o Deus encarnado como homem e viveu no meio de nós, né? Participou das nossas angústias, sentiu na pele o que é fome, o que é frio, o que é medo. Ele, quando esteve aqui na Terra, ele falou o seguinte: olha, nem o Pai sabe, nem o Filho sabe daquela hora, a não ser o próprio Pai. Jesus, ele mesmo disse, quando ele estava aqui na Terra, ele não sabia nem o dia que ele ia voltar, ele só sabia que um dia ele iria retornar para resgatar os seus escolhidos, tá? Então, o que nós temos são sinais que nós podemos observar, né? Mas certeza e garantia de nada ninguém tem. Agora, nós podemos analisar os sinais, né? Que sinal está faltando para a vinda de Jesus segundo as próprias palavras dele, né? E ainda tem a questão da gente poder interpretar isso de maneira equivocada. A gente pode acontecer, por que não? Mas está cheio de dono da razão aqui do YouTube que acha que não, eu interpreto a Bíblia como tá, porque eu vou pelo original do grego, porque... Irmão, ninguém tem certeza de nada, né? Todo mundo que se acha dono da razão está distante dela. Essas pessoas não possuem a verdade. Quem acha que tem a verdade absoluta para si não é dono da verdade porque já começa mentindo para si mesmo, né? Mas vamos analisar os sinais a partir de Mateus 24, que foi a passagem que Jesus, e vocês vão me ver sempre falando sobre Mateus 24 aqui, porque foi a passagem onde o próprio Jesus fala dele mesmo e sobre a vinda dele com muitos detalhes. Vamos ver Mateus 24? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, vocês prestaram atenção na pergunta que os apóstolos fizeram? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo por aí, pesquisa que você vai encontrar. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vocês ouviram essa parte? Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso já está acontecendo, pessoal? Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso não está acontecendo hoje não, né? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso também não está acontecendo hoje não, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem quiser pesquisa, eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês, Jesus está falando para os cristãos aqui, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus não falou aqui para pessoas que não eram cristãs, para quem não era seus seguidores. Ele falou para vocês, ou seja, para os seus discípulos. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, em algumas traduções se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão muitos falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após, após a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, está falando aqui, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Isso aqui, pelo que eu estou vendo, é o arrebatamento, ou eu estou enganado? Está falando aqui que os anjos vão recolher os eleitos de Deus. Então é o arrebatamento aqui. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia, agora aqui, gente, que é a parte mais importante. Essa parte aqui é importantíssima, principalmente quando se trata de diversos vídeos que a gente vê aqui no YouTube. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho escrito com letra maiúscula, ou seja, Jesus, nem Jesus sabe, senão somente o Pai com letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso. Então, meus amigos, Jesus foi muito claro aí nos sinais. Ele mostrou pra gente sinais que vai acontecer antes do fim, né? E antes da sua vinda, o que vai preceder a sua vinda. Então, quando a gente analisa todos esses sinais do livro de Mateus, aí do capítulo 24, muita gente fala assim, todos os sinais já se cumpriram. Não exatamente.
Existem dois sinais aí que são muito óbvios, mas eles possuem uma grande escala temporal. Na minha concepção, na minha interpretação, faltam dois sinais. E esses dois sinais, entre eles existe uma grande linha de tempo. Né? E eu acredito que um está interligado no outro, ok? Muitas pessoas acreditam que haverá arrebatamento antes da grande tribulação e que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu discordo, eu não interpreto Mateus 24 assim, eu não interpreto a volta do Senhor assim, ok? Para mim, em Mateus 24, Jesus foi claro que a igreja vai passar pela grande tribulação e existem outros versículos que falam sobre isso. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Você tem toda a liberdade de discordar de mim, tá? Mas quais são os dois sinais que estão faltando? Porque tudo ali já se cumpriu e está se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, falta de amor, desumanidade, falsos profetas, etc. Bom, o primeiro grande sinal que está faltando, a grande tribulação acontecer. A igreja vai passar pela grande tribulação, segundo a minha interpretação. Não quero ter razão, não quero ser o senhor doutorado da Bíblia e tal, mas quem tiver aí uma base teológica superior a essa que eu estou passando, fique à vontade aí. Mas até hoje, ninguém me convenceu de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu tenho um respaldo bíblico, referência bíblica de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Até agora não apareceu ninguém para me convencer do contrário. E também não quero bater boca com ninguém acerca disso. Quem quiser expor seu ponto de vista, teólogos de verdade, pessoas que realmente estudam a Bíblia, podem deixar comentários aí embaixo. Sem disputa de ego, sem vaidade. A gente está falando da palavra do Senhor aqui. Mais importante do que eu ou você ter razão é que o legítimo evangelho seja pregado e o entendimento das escrituras seja absorvido pelas pessoas. Tá? Então a grande tribulação é um sinal. E durante a grande tribulação vai aparecer falsos profetas que vão fazer grandes sinais e prodígios e, se possível, vão enganar até os eleitos. Né? Ou seja, vários outros microsinais, micro que eu falo assim, dentro da passagem, vão acontecer durante a grande tribulação. E o evangelho do reino será pregado a toda criatura, a todas as nações, para testemunho. Então aí virá o fim. Ou seja, o principal sinal que precisa acontecer para que o mestre venha, para que ele retorne para resgatar os seus escolhidos, é que o evangelho do reino seja pregado. E o período da grande tribulação vai ser um período onde haverá muitas conversões. Né? Porque a Bíblia fala ali que muitos cristãos serão perseguidos, degolados pelo nome do Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus fala, orai para que a vossa fuga. Tem gente que interpreta assim, não, a grande tribulação ali está falando dos judeus. Não, Jesus está falando com seus próprios discípulos. Foram os discípulos de Jesus que indagaram ele, não foi os judeus, não foi o pessoal do judaísmo que indagou ele, não. Orai para que a vossa fuga. Jesus está falando assim, direto, assim, é com vocês que eu estou falando. Então, orai para que a vossa fuga, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? Então, o evangelho do reino, ele vai ser muito mais absorvido e muito mais aceito durante esse período. Muita gente, durante o sofrimento, vai entregar a vida para o Senhor. Muita gente vai entender o que é o evangelho durante a grande tribulação. Então, na grande tribulação vai ser a separação do joio e do trigo. Quem é fiel mesmo a Deus vai ser fiel até o fim. E quem for do diabo, quem for de não ter salvação, vai ser nesse período que vai ser definido. Agora, quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Os sinais já se cumpriram, a gente não pode marcar data, a gente não pode dizer quando é. Mas o principal sinal, meus irmãos, é esse, o evangelho do reino ser pregado a toda criatura. E durante a grande tribulação, isso vai acontecer com muito mais veemência. Este não é um vídeo super teológico, cheio de detalhes, nada disso. É apenas uma reflexão de um irmão para outro irmão. Eu sou tão pecador, tão errado quanto vocês aqui. Não quero ter razão, só estou expondo aqui os meus estudos bíblicos de uma maneira muito rasa mesmo assim, muito simples, para que da criança de 5 anos ao vovô de 99 consiga entender o que eu estou falando. Ok? Então eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação e que o evangelho do reino será pregado antes da grande tribulação começar. Boa parte do mundo, quase todo mundo já vai ter ouvido falar do evangelho do reino, tá? Mas durante a grande tribulação haverá muitas conversões e muita gente se arrependendo dos caminhos tortuosos. Né? Ou seja, a igreja vai passar pela prova do fogo.
Eu quero saber, né, para aqueles que são pré-tribulacionistas, eu quero saber se eu e você somos melhores do que os irmãos que sofreram na igreja primitiva. Gente que foi queimada viva, gente que foi dada para leão comer, para divertir uma plateia. Gente que foi devorada por leões. Eu quero saber se essas pessoas são melhores, são piores do que eu ou você. Porque para eles também já era o tempo da graça. Então por que nós aqui não podemos passar pela grande tribulação? Isso não quer dizer que eu deseje que isso aconteça. Mas a realidade para mim, eu estou sendo realista, a realidade para mim está aqui, ó, na Bíblia. Quem conseguir aí que me prove ao contrário. Não quero fazer debate de ego não, é só expondo uma visão minha aqui acerca do assunto. Então para mim, esse é o último sinal que falta, né? O evangelho do reino ser pregado em todas as nações e a igreja passar pela grande tribulação. Aí sim virá o nosso Senhor das nuvens com grande poder e glória para resgatar os seus escolhidos. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra daquele like que eu pedi lá no início do vídeo? Agora é um bom momento para você fazer isso. Se você não gostou, pode dar seu dislike também, mas comenta porque você não gostou, de forma respeitosa aí. É muito importante que vocês deixem um comentário. Verifiquem mais uma vez se o sino de notificação de vocês está ativado. Me sigam nas redes sociais. Me procura aí que vocês me acham, gente. Procura aí. Procura que vocês vão me encontrar, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Que Deus nos abençoe.